Olá, estamos começando mais um TC News aqui pela TV Cidadã 35.2. E hoje, gente, vamos falar um pouquinho de justiça, do Tribunal de Justiça de Alagoas, que tem agora o presidente, o desembargador Tutimés Aran, que já está aqui do meu lado e vai falar um pouquinho das expectativas dele, que está assumindo praticamente agora o TJ, ele que já era desembargador, e dizer para a sociedade, Tutimés, o que é que a sociedade espera da sua gestão à frente do Tribunal de Justiça. É um prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu. Na verdade, para mim, simultaneamente foi uma honra, né, contar com a confiança dos colegas que me elegeram presidente e, assim, um desafio muito grande, né? Porque foi, além de tudo, inesperado, né? Eu estava projetando a minha presidência daqui a 2 anos. Certo. Ela veio antes, né? Então, nós tivemos muito pouco tempo para programar as coisas, planejar as coisas, né? Está tomando pé agora, Exatamente. Né? Por isso que nós estamos trabalhando intensamente, né? Mas há, assim, um nível de entusiasmo muito grande da equipe, né? E, de alguma forma, eu tenho um trabalho facilitado porque o presidente que me antecedeu, o presidente Otávio, fez uma excelente gestão, de modo que a mim vai me caber tão somente dar continuidade, introduzindo naturalmente algumas novidades que têm a ver com o perfil do gestor, né? Mais ou menos por aí. Eu, antes dessa entrevista, semana passada, quando acertei com a sua assessoria, eu conversei com alguns colegas jornalistas, pessoal da sociedade que iria entrevistá-lo. E há uma expectativa da sociedade em si, de que assim, a justiça, em todos os âmbitos, federal, estadual, né, daquela morosidade dos processos. O que é que você pretende, assim, já que houve uma melhora, realmente o Prachete já deu um avanço muito grande, o que é que você pretende, assim, dar, assim, para aquele telespectador que está nos assistindo agora pela TV e pelas redes sociais, do Tutimés Aran, vestir essa camisa de vamos tentar, né, aquela morosidade de alguns processos que demoram muito? Veja, é uma excelente pergunta. É preciso que se entenda que o processo, o devido processo legal, ele é, por natureza, lento, porque ele é ritualístico, né? Os trâmites, né? Isso é uma tramitação normal, enfim, que deve ser respeitada, porque é um modelo, né, que foi construído duramente, um modelo garantista e que provoca, até pela sua própria natureza, uma certa demora. Mas vamos lá. Além disso, é preciso reconhecer que hoje a demanda que aporta no Poder Judiciário é uma demanda enorme. O Brasil talvez seja hoje o país que mais judicializa conflitos no mundo. Certo. Uma realidade que adveio da Constituição de 88. Não é? Tudo deságua no Poder Judiciário. Do conflito do vizinho até o remédio que falta para o cidadão. Né? Então, hoje no Judiciário brasileiro, são 110 milhões de processos em tramitação. Qual é a consequência desse quadro? A consequência desse quadro é que a tarefa que se reservou historicamente ao Poder Judiciário é uma tarefa maior do que ele suporta, não é? Isto considerando o método tradicional de resolução dos conflitos, via sentença, não é? Então, para enfrentar esse quadro, nós vamos caminhar em dois caminhos, né, paralelos e simultâneos ao mesmo tempo, né? O primeiro caminho é mutirão permanente. Mutirão permanente em varas que estejam, assim, abarrotadas de processos. Exemplo, juizados especiais. Há alguns juizados especiais que, pelo nível de demanda, eles estão praticamente inviabilizados, ou então foram transformados numa vara comum. E aí perderam o próprio sentido de existir, não é? Porque o juizado especial foi criado exatamente para dar agilidade, né? Não é? E em alguns casos, como esse que você está falando, não está funcionando. Exatamente. Então, nós vamos fazer mutirões permanentes, né, em varas ou em juizados
que estejam abarrotados de processos. Então, a visão do desembargador Tutimés Aran, presidente do TJ, é que, se depender dele, vai se dedicar inteiramente a isso. Exatamente. Ao lado disso, nós vamos estimular profundamente, né, o método de mediação e de conciliação de processos. Qual é a ideia? Veja, são centrais que nós vamos construir, centrais de justiça e de cidadania, não é? No estado todo, pelo menos nas cidades mais importantes, não é? No sentido de... e aí são duas as alternativas. Em primeiro, você tentar evitar que o conflito havido entre um cidadão e um vizinho, havido entre o Estado que nega o remédio e o cidadão que quer o remédio, né? Que esse conflito se transforme num processo. Então, nós vamos chamar as partes, né? E, no começo, tentar negociar uma solução consensual para o conflito. Né? Então, a ideia é que o número de processos diminua e diminua significativamente. Esse é um ponto. O outro ponto, uma vez já havendo processo, trazer o processo para a central de conciliação e tentar resolvê-lo. Qual é a vantagem disso? É muito grande. Primeiro porque a solução é uma solução construída pelas partes. Então, tende a ser uma solução que satisfaça mais aos envolvidos, a todos, não é? À medida em que os próprios envolvidos são artífices da solução do seu conflito. Certo. Não é? Segundo que um processo comum, se ele pegar a cadeia recursal, ou seja, sair do juiz, ir para o Tribunal do Estado, do Tribunal do Estado ir para o STF ou para o STJ, se o processo pegar essa cadeia recursal, a média de tempo que leva um processo para resolver assim, são 10 anos. Então, qual é a ideia? Você traz o processo para si, você chama as partes, né? Você dialoga com as partes, né? Numa linguagem muito aberta, simples, clara, muito aberta, né? Muito clara, pouco hermética, certo. Que esqueça os ditados latinos, enfim, né? Bem comum do juridiquês. Desarmando as partes. Né? Exatamente. E você resolve o processo em 6 meses. 6 meses, é verdade. 6 meses. É um caminho. Então você troca 10 anos por 6 meses. 6 meses. Ah? Isso vai ser uma prática massificada no Estado, porque há uma cultura do litígio. Não é? Há uma cultura do litígio que precisa ser combatida. Né? Com certeza. Né? E aí eu acho que nós vamos, assim, né, avançar bastante. Seja diminuindo os processos, seja evitando que os processos surjam, seja resolvendo os processos num lapso de tempo bem menor. Ô, Tutimés, o TJ já realizou concurso público e pelo quadro inicial que você está pegando agora, o desembargador está pegando agora, como é que você avalia hoje? O TJ vai precisar também ampliar esse concurso público também mais? Ter mais Olha, nós estamos... depende de verba e orçamento, né? Isso aí. Esse é um problema complexo, porque nós ainda estamos avaliando esse quadro para saber realmente qual é o nível da nossa carência. Certo. Nas vésperas de terminar o seu mandato, o vereador Otávio, ele nomeou uma porção de servidores. Há uma outra... concursados. Há uma outra metade a nomear. A tendência é que eu nomeie o mais rapidamente possível. Evidentemente que isso vai depender, naturalmente, de orçamento. Eu preciso ver o orçamento direitinho, né, para saber se realmente nós precisamos fazer, nós vamos poder fazer esse resto dessas nomeações. De toda forma, são nomeações absolutamente necessárias, né? E por quê? Porque para que você tenha uma ideia, há varas e comarcas que só funcionam, algumas no interior, por exemplo, só funcionam porque a prefeitura
viabiliza esse funcionamento cedendo o servidor. Verdade. Evidentemente que isso não é razoável. Não é? E não é razoável porque, veja, a gente sabe do sacrifício por que passam os municípios. Né? A situação é uma situação difícil. Inclusive, né? O senhor teve com o pessoal da AMA, para ampliar exatamente essa reflexão. Né? Então, nós não podemos transferir por municípios toda essa carga. Uma responsabilidade que é nossa. É verdade. Então, se alguém tem que resolver esse problema, é o próprio Poder Judiciário. Para isso, naturalmente, nós precisamos de quê? De nomeação. E para fazer a nomeação, nós precisamos de quê? De orçamento. Né? Tudo. E do dinheiro que corresponde a esse orçamento. E a gente já sente assim, o senhor tem procurado conversar. E o desembargador já conversou com a AMA, conversou com o sindicato dos servidores. Eu ouvi o senhor conversar, que isso é muito importante, estreitar. A gente entende que os lados, cada um tem que defender. No caso, o presidente hoje do TJ, os servidores, como acontece aqui até no Tribunal de Contas, os reajustes, mas tudo tem uma limitação dentro do orçamento. Então, esse entendimento com o sindicato dos servidores lá do TJ passa também, além da questão salarial, de ampliar essa questão do concurso, até pelas aposentadorias que são grandes no serviço público. Né? Na verdade, quando você dialoga com o sindicato, e foi assim um diálogo muito bom inicialmente, um diálogo muito franco, muito sério, muito honesto, é mostrar para o sindicato que, na verdade, o sindicato é uma peça fundamental na engrenagem. É mostrar para o sindicato que nós estamos todos no mesmo barco. Qual é o barco? O barco do judiciário. Então, jogar com absoluta transparência. Olha aqui, as contas são essas, né? O que é que a gente pode fazer, o que é que não dá para fazer, né? Uma coisa madura, uma coisa aberta, franca, para que a gente possa, a quatro mãos, né? Governar bem esses 2 anos, né? O teletrabalho, o senhor assinou, não foi? Eu sou um entusiasta disso. O que é que a sociedade, para explicar bem para quem está nos assistindo agora, o que é que o senhor pode explicar do teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário? O teletrabalho é uma ferramenta, né, que foi instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, no sentido de permitir que o servidor, ao invés de ir para a sede do poder, e se a presença dele não for necessária, ele possa trabalhar e produzir em casa. Muito bom isso. Não é? Muito bom. Qual é a ideia? É uma ideia simples e absolutamente lúcida. E produtiva, né? E produtiva. Nós queremos produção. Claro. Né? Quando a presença não é necessária, nós queremos produção. Perfeito. E se ele puder produzir em casa, melhor. Por quê? Porque gasta menos. É verdade. Gasta menos energia, enfim. Não pega engarrafamento e produz. Gasta menos papel e produz do mesmo jeito. É verdade. Né? Então, teletrabalho veio assim, em excelente hora. Né? Nós precisamos estimular essa prática. Como forma, inclusive, de reduzir custo. E racionalizar a máquina administrativa, né? Na questão do relacionamento com os poderes, a gente está vendo que há o CNJ mesmo, ele está passando, antes era visto como um caçador e ver as irregularidades, ver aquela coisa toda, mas a gente tem visto, por exemplo, no âmbito estadual, o Ministério Público Estadual, né? Então, o TJ, é a visão do senhor, eu tenho certeza disso, ampliar essa junção dos poderes entre o TJ, o Ministério Público, o CNJ, Tribunal de Contas, na verdade, cada um sendo parceiro, porque cada um tem sua área de atuação. Por exemplo, Tribunal de Contas, fiscalização. De repente tem um processo aqui no tribunal que pode ajudar um juiz lá a dar um despacho baseado numa auditoria. É isso que eu estou tentando mostrar. O diálogo entre as instituições estatais é absolutamente fundamental, né? Porque, volto a dizer, nós somos todos Estado. Claro. Né? Então, o que é que nós queremos? Nós existimos para quê? Né? Para fazer com que o Estado funcione cada vez melhor. E para isso é preciso trocar ideias, sentar à mesa. Certo. Isto não quer dizer que um poder vai depender do outro. De jeito nenhum. Justamente. Não é? Se os poderes se mantêm independentes, não é? Cada um agora, na sua função. Cada um na sua função podem funcionar fraternalmente, não é? Aqui e acolá o Poder Judiciário, quando chamado, né?
faz ou não um freio de arrumação, enfim, é da natureza dessa convivência, né? O essencial é que a gente conviva de forma absolutamente civilizada, né? Visando sempre o bem maior, que é, enfim, a melhoria de vida das pessoas. E agora, eu assisti uma entrevista sua, eu acompanho sempre os colegas também, como eles estão nos acompanhando. A turma lá do Sagrada Família tem um grupo lá que a gente sempre manda os vídeos, deve estar nos vendo. Assim. Verdade. O desembargador, que foi nosso colega do Colégio Sagrada Família naquela época de 79, 80, por aí. Exatamente. Né? Então, há uma carência de saber justamente assim, como chegar às vezes ao presidente do Tribunal de Justiça, como chegar às vezes ao presidente do Tribunal de Contas. E eu vi a entrevista com o Elias, que você fez na Rádio CBN, eu disse, não, eu vou receber as pessoas. Claro, tem uma agenda, tem aquela coisa toda, mas a sociedade comum encarava que não podia nunca chegar ao presidente. E eu gostei muito dessa sua fala lá na entrevista, dizendo, não, eu, quando precisar, estou lá para que a sociedade me conheça, né? Tem uma carência, uma emergência, uma coisa assim. Até por uma característica pessoal, né? Eu gosto muito de conversar com as pessoas, né? E é evidentemente que eu vou ter que ter uma agenda para controlar isso, mas quem quiser ser recebido, pode ir lá, colocar o nome da agenda, que eu não tenho dificuldade nenhuma, converso com todo mundo. Inclusive, já coloquei para o próprio... Vai criar o canal Fale com o Presidente. Eu falo com o presidente. Importantíssimo. Isso a ideia é encontrar mecanismo de ouvir a população, né? Para que ela faça suas reivindicações, suas reclamações, justas ou injustas. Né? Justamente. Mas que a gente escute e que apresente soluções. Quem sabe ela não é capaz de dar grandes soluções para grandes problemas. Né? Justamente. Então vamos estreitar esse canal, né? É importante. Aqui mesmo no Tribunal de Contas, já a assessoria de comunicação, aqui através da TV Cidadã, já conversamos com o nosso presidente, ele também. Não, a sociedade marca-se lá na agenda e vamos ouvir o que é que vem. O prefeito lá do município menor que seja é o maior também. Ele é gestor, quer uma explicação, né, presidente? Não tem dificuldade nenhuma, é só ter disposição para isso. Então, eu estou bastante satisfeito já. Queria agradecer ao desembargador Tutumé Jaran pelo convite que eu fiz aqui pela TV Cidadã. Um abraço aí para os nossos colegas também da TV Justiça em Brasília, que estão nos assistindo aqui pela TV Cidadã, que temos uma parceria com o STF também agora. E dizer assim que o desembargador Tutumé já disse, vai cada vez mais ampliar a divulgação dos veículos lá, dizer as informações que acontecem no Poder Judiciário. Tem um site lá da TV Tribunal, que fantástico, pessoal, a sua agenda eu acompanho direto, tá entendendo? Então, parabéns e deixar aqui esse canal à disposição, como eu já disse, a sociedade está lhe vendo e agradecer em nome do presidente do tribunal, o conselheiro Otávio Lessa, né, que também está assumindo agora, tomando pé da situação. Dizer da minha satisfação, né, de estar aqui com você e me colocar à disposição da sociedade, de todos os veículos de comunicação, das pessoas, as mais simples, as mais abastadas, não é? É verdade. Para que a gente possa, enfim, construir uma justiça cada vez mais sintonizada com os anseios da população. E eu quero, daqui a um ano, anote bem, se Deus quiser, nos der saúde, entrevistá-la aqui e dizer dos avanços todos que você pretende fazer lá no Tribunal de Justiça? Vamos trabalhar muito para isso. As ideias são boas, a equipe está afinada, entusiasmada, né? Tava num processo de aquecimento, agora já entrou em campo, né? É verdade. E tem que meter gol. Tá certo. Gente, aqui o TC News entrevistou o desembargador, presidente do TJ de Alagoas, Tutumé Jaran, e eu queria dizer a vocês, acompanhe a gente lá pela nossa página do YouTube, no Facebook, mande sua sugestão e lá no TJ vocês vão ter o canal Fale com o Presidente. Quando quiser falar com o desembargador, é só entrar lá no canal que a assessoria já está criando. E eu conto com vocês no próximo TC News. Até lá!